A quarta temporada de True Detective, conhecida como Night Country, se passa na pequena e isolada cidade de Ennis, no Alasca, que está entrando em seu período anual de noites prolongadas, onde os habitantes, predominantemente nativos, são forçados a viver sem a luz do sol por várias semanas. Logo fora da cidade está a estação de pesquisa ártica Tsalal, onde 8 cientistas de todo o mundo estão estudando micro-organismos que poderiam curar muitas doenças fatais e também buscando a origem da vida. Misteriosamente, os cientistas desaparecem sem deixar rastros. Liz Danvers, chefe de polícia de Ennis, assume o caso para encontrar os cientistas desaparecidos. Ao investigar a instalação de pesquisa, ela encontra a língua de uma mulher nativa local chamada Annie Couto, que foi assassinada 6 anos antes. A ex-detetive de Ennis, Evangeline Navarro, havia trabalhado no caso de NK e vive atormentada por não tê-lo resolvido. Ela guarda uma forte amargura em relação a Danvers devido a uma misteriosa ruptura em sua relação profissional. Agora, como uma policial estadual do Alasca, Navarro pressiona Danvers a reabrir o caso de NK, pois está claramente ligado ao caso dos cientistas desaparecidos. Danvers é forçada a concordar relutantemente e se associa novamente a Navarro após descobrir que NK tinha um relacionamento secreto com um dos cientistas da Tsalal, Raymond Clark, antes de sua morte. Navarro é uma solitária impulsiva e violenta, que afasta todas as formas de intimidade humana, exceto sua irmã, Julia. Apesar de aparentemente sofrer de graves problemas de saúde mental, Julia acredita que é assombrada por espíritos e pela mesma maldição familiar que enlouqueceu sua mãe. Navarro faz tudo o que pode para ajudar Julia a superar suas dificuldades, enquanto também resistindo às suas próprias conexões com as raízes nativas de sua família. Navarro nunca recebeu seu verdadeiro nome nativo, e sua decisão de ser mais leal a um departamento de polícia com histórico de negligenciar crimes contra mulheres nativas a isolou ainda mais de sua comunidade. Mesmo seu amigo com benefícios, o dono do bar Kavik, não consegue convencer Navarro a compartilhar qualquer tipo de intimidade emocional com ele. Quando um homem é agredido na fábrica local de caranguejos por abusar de sua namorada, Blair, Navarro chega e se posiciona ao lado de Blair, enfrentando o agressor e o prendendo. Enquanto isso, a chefe Danvers é um tanto solitária. Ela ainda está de luto pela morte de seu filho pequeno, Alden, e de seu marido, que morreu em um acidente de carro. Danvers adotou sua enteada adolescente nativa, Leia, que deseja se envolver mais no ativismo de sua comunidade. Danvers teme pela segurança de Leia, conhecendo os perigos aos quais as mulheres nativas estão sujeitas, e impõe políticas rigorosas para impedir que Leia se envolva com sua cultura, criando uma divisão entre elas. Apesar disso, Leia continua se aliando à comunidade em protestos contra a empresa local de mineração, que fornece empregos e dinheiro para a cidade, mas também envenena grande parte da água, levando a um padrão trágico de natimortos. A maneira de Danvers lidar com seu trauma e solidão é se envolver com outros, resultando em casos com muitos dos homens casados em Ennis, criando inimizade com todas as suas esposas. No trabalho, ela enfrenta o veterano detetive Hank Prior, que a ressente por ter recebido o cargo de chefe de polícia em vez dele. As lealdades de Hank estão com a empresa de mineração, e ele valoriza mais seu avanço na carreira do que resolver casos de fato. O filho de Hank, Peter, é um detetive jovem e otimista que Danvers acolhe, ensinando-lhe como fazer as perguntas certas ao resolver casos, mas ultrapassando limites apropriados ao sobrecarregá-lo e colocá-lo contra seu próprio pai. A lealdade e devoção de Pat a Danvers o afasta de sua esposa, Kyla, e do filho pequeno, Darwin, causando uma séria tensão em seu casamento. Rose Agneal, moradora local que conversa regularmente com espíritos, é visitada uma noite pelo fantasma de seu falecido amante Travis Cole, pai do ex-detetive da Louisiana Rust Cole. Travis conduz Rose a um local no gelo que ela repassa à polícia. Lá, 7 dos cientistas da Tsalal são encontrados congelados no gelo, completamente nus, cobertos por lesões misteriosas, suas roupas dobradas cuidadosamente, e seus rostos contorcidos de medo. Um dos cientistas até tem um estranho desenho em espiral na testa. 6 dos cientistas estão mortos, embora um, Endeslund, tenha milagrosamente sobrevivido e seja levado às pressas para o hospital para tratar de seus ferimentos. À medida que Danvers e Navarro investigam os cadáveres congelados, percebem que um dos cientistas está desaparecido, Raymond Clark, o namorado secreto de NK. Com o caso ganhando rapidamente atenção, o chefe de Danvers e amigo secreto com benefícios, Capitão Ted Connelly, chega a Ennis para tentar assumir o caso com seu departamento de ancoragem. No entanto, Danvers se recusa a desistir do caso e continua trabalhando com Navarro e Pat para resolvê-lo por conta própria.
Danvers e Navarro descobrem que Clark havia ficado obcecado por NK, chegando a tatuar o misterioso símbolo em espiral em si mesmo depois de descobri-lo pela primeira vez por meio de sua amante secreta. O par também entrevista um ex-pesquisador da Tsalau, Oliver Tabak, que agora vive como nômade, mas ele se recusa a cooperar. Em seguida, tentam entrevistar o gravemente ferido Enderslund, que delira incoerentemente sobre Tsalau despertando algo que os caçava, diz sinistramente a Navarro que sua mãe está esperando por ela e morre em uma convulsão fatal. Enquanto isso, Pat descobre que os cientistas não poderiam simplesmente ter congelado até a morte, pois isso seria uma morte muito mais pacífica do que os rostos congelados e temerosos indicam. Pat também consegue desbloquear o telefone de NK, descobrindo um vídeo que ela gravou de si mesma em uma caverna de gelo. No vídeo, NK afirma ter encontrado algo importante antes de ser agarrada por uma figura invisível e gritar. Danvers e Navarro levam a gravação para o antigo affair de Danvers, o professor de ciências Adam Bryce, que identifica o local como cavernas de gelo próximas que foram mapeadas anteriormente por um homem chamado Otis Ace. Pat descobre que o misterioso Otis Ace está desaparecido há meses, mas sofreu ferimentos semelhantes aos encontrados nos cientistas da Tsalau. À medida que os detetives se aproximam de resolver o caso, suas vidas pessoais começam a desmoronar. A irmã de Navarro, Julia, enfrenta mais dificuldades em sua saúde mental, levando-a a caminhar sobre o gelo congelante e sucumbir à hipotermia. Navarro fica arrasada com essa tragédia e começa a acreditar que a maldição de sua família é real e foi transmitida a ela. Ela começa a se envolver em brigas para sentir dor de propósito, mas também se permite finalmente ser vulnerável com Kavik. Navarro também começa a ter visões do filho falecido de Danvers, Alden, mas não tem certeza do significado dessas visões. Enquanto isso, Danvers afasta completamente sua enteada Leia, que escolhe ficar com sua amiga, Kayla, esposa de Pat, e se envolver mais nos protestos contra a mineração. Quando Leia é agredida por um policial violento durante um protesto, Navarro intervém e luta contra seus próprios colegas. Enquanto Danvers continua sobrecarregando Pat, Kayla finalmente cansa dele por não priorizar sua família e o expulsa de casa, levando-o a morar com seu pai, Hank. Pat também descobre o segredo por trás da ruptura original na parceria entre Danvers e Navarro, pesquisando um caso antigo em que trabalharam e descobrindo que mataram um agressor chamado Wheeler depois que ele assassinou sua namorada, mas então encenaram a morte para parecer auto-infligida. Devido à sua lealdade a Danvers, Pat não relata suas descobertas. Hank lidera uma equipe de busca de voluntários para encontrar o desaparecido Raymond Clark, sem se importar se o suspeito for encontrado morto ou vivo. Danvers e Navarro percebem que precisam agir rapidamente, e quando Pat os informa que alguém usando o casaco rosa de NK foi visto perto de uma draga abandonada, eles correm para o local. Dentro dela, em vez de Clark, encontram um Otis Ace enlouquecido, que afirma que Clark está no País da Noite. Kavik ajuda Navarro mostrando o símbolo em espiral a um amigo, que revela que as cavernas de gelo sob Ennis são chamadas de País da Noite por alguns dos moradores mais antigos. Enquanto Danvers e Navarro tentam entrar nas cavernas, Pat descobre que um grupo conhecido como Tuttle Enterprises, uma organização familiar obscura que esteve envolvida nos assassinatos satânicos na Louisiana na primeira temporada de True Detective, também foram parceiros fundadores da empresa de mineração Silver Sky. E, descobre-se, a Silver Sky estava financiando a pesquisa na Tsalau em troca dos cientistas relatarem descobertas falsas sobre o nível de emissões tóxicas que a mina de Ennis estava produzindo. Quando Danvers revela essa descoberta à executiva da mina, Kate M. Sekterik, ela descobre que Kate já está trabalhando com o Capitão Connelly. Os dois revelam que a análise forense aponta para a morte dos cientistas devido a causas naturais durante um evento climático incomum. Connelly informa Danvers que o caso está oficialmente encerrado e que ela precisa desistir de investigar Kate e a Silver Sky. Para garantir sua cooperação, Connelly revela que sabe a verdade sobre o caso Wheeler. Inicialmente pensando que Pat a delatou, Danvers percebe que Hank na verdade invadiu o laptop de seu filho e descobriu suas pesquisas. Assim, Danvers insiste que Pat se mude da casa de seu pai e fique em um galpão no quintal de Danvers. Embora inicialmente disposta a abandonar o caso, Danvers se inspira na coragem de sua enteada Leia, que arrisca sua própria vida para lutar pelos marginalizados e oprimidos. Danvers chama Navarro para se encontrar com ela e fornece drogas ao viciado Otis como suborno para que ele aponte a entrada das cavernas de gelo. Infelizmente, Hank tem uma reunião secreta com Kate M. Sekterik, que anteriormente prometera a ele o cargo de chefe de polícia em troca de sua ajuda em apoiar a mina quando ela chegou a Ennis vários anos atrás. Embora Danvers tenha se tornado a chefe,
Kate assegura a Ankh que agora é a oportunidade perfeita para retomar o cargo de chefe ao se livrar tanto de Otis Ace quanto de Liz Danvers. Ankh chega à casa de Danvers e mata Otis, mas Pat ouve os tiros vindo do galpão do lado de fora e corre para o local, apontando sua própria arma para o pai. Ankh percebe que perdeu completamente seu filho e desiste de sua missão, confessando ter movido o corpo de NK após sua morte, mas que não foi seu assassino. Ankh então aponta sua arma para Danvers, forçando Pat a matar o próprio pai. Navarro chega, instruindo Pat a limpar a bagunça levando o corpo de Ankh para Rose Agneal, que saberia como se livrar dele. Enquanto isso, Danvers e Navarro correm para a entrada das cavernas de gelo que Otis tinha indicado em um mapa momentos antes de seu assassinato. Dentro das cavernas, elas descobrem uma estação de pesquisa secreta subterrânea, onde Atsalau estava conduzindo experimentos com uma criatura antiga congelada no gelo que poderia levar a avanços médicos milagrosos, como a cura para o câncer. O laboratório subterrâneo leva as parceiras detetives de volta a Atsalau, onde finalmente encontram o desaparecido Raymond Clark. Clark explica que a pesquisa deles poderia mudar o mundo, mas para extrair com sucesso o material do gelo, precisavam de mais poluição para derretê-lo. Assim, de forma ainda mais nefasta do que simplesmente encobrir os níveis de poluição da empresa de mineração, os cientistas da Atsalau estavam incentivando a mina a criar mais poluição. Quando NK descobriu essa revelação, começou a destruir suas pesquisas. Os outros cientistas atacaram em um acesso de raiva e ego, e Clark foi obrigado a acabar com a vida de N para encerrar seu sofrimento. Clark, devastado pela tristeza, é então permitido por Navarro caminhar para fora na tempestade de neve, sofrendo o mesmo destino de seus colegas cientistas. Enquanto Danvers e Navarro são forçadas a se agasalhar juntas para esperar a tempestade passar, Pat leva o corpo de Ankh até Rose, que o ajuda a se livrar do corpo dentro do gelo, onde será impossível para alguém encontrar. De volta a Atsalau, Navarro começa a sentir-se chamada para a tempestade de neve pelos espíritos de seus antepassados. Enquanto Danvers persegue Navarro para impedi-la de congelar até a morte, Navarro tem uma visão de sua mãe, que finalmente lhe dá seu verdadeiro nome nativo. Quando Danvers cai no gelo para as águas geladas, ela tem suas próprias visões de seu filho, Alden. Navarro salva Danvers, que finalmente aceita as conexões espirituais que Navarro e as outras mulheres nativas têm experimentado. Danvers então descobre impressões de mãos na porta escondida que leva ao laboratório subterrâneo, e reconhece as impressões faltando 2 dedos, semelhante à mulher abusada Blair da fábrica de caranguejos. Após a tempestade passar, Danvers e Navarro visitam Blair e um grupo de mulheres nativas que trabalhavam como faxineiras na estação Tsalau. As mulheres explicam que, assim como N, descobriram o encobrimento da poluição. Para vingar N todas as pessoas inocentes de Enis envenenadas pelo fornecimento de água contaminada, as mulheres forçaram os cientistas sob ameaça de arma a se despirem e se aventurarem no gelo congelado, onde eventualmente sucumbiram às temperaturas frias. Danvers e Navarro decidem manter essa revelação para si mesmas e permitem que as mulheres evitem quaisquer repercussões legais. No final, Pat Prior é forçado a conviver com a culpa de matar seu pai, mas consegue finalmente reconciliar-se com Kyle e voltar para casa para ficar com seu filho, Darwin. Danvers se reconcilia com Leia e finalmente consegue liderar Enis em direção a um futuro de mudanças positivas para o bem-estar de seus cidadãos nativos. E Navarro deixa para trás uma gravação que secretamente fez de Clark antes de sua morte, detalhando o envolvimento da Tsalau na poluição da cidade. Danvers vaza o vídeo para fechar a mina, enquanto Navarro parte de Enis para embarcar em uma jornada de autodescoberta, aprendendo que seu verdadeiro nome Inuit significa o retorno do sol após uma longa escuridão.